A general Amaro Conco estava observando seu neto fazer um desenho de uma nave espacial quando o céu ficou laranja. Ela havia tirado a manhã de folga de suas funções no Comando de Defesa Unido. Tais momentos eram raros para uma mulher de sua posição, e ela valorizava cada segundo com o pequeno Kofi. O menino tinha 7 anos, olhos brilhantes e cheio de perguntas sobre as estrelas. Ele queria ser astronauta algum dia. Ele queria conhecer os alienígenas que a humanidade havia descoberto há apenas 15 anos. A explosão veio sem aviso. Amar agarrou Kofi e se jogou sobre seu corpo enquanto as janelas da escola se estilhaçavam para dentro. Vidro choveu ao redor deles. As crianças gritaram. Os professores gritaram para que todos ficassem embaixo de suas mesas. Pela janela quebrada, Amara viu algo que ficaria com ela pelo resto da vida. O hospital municipal, onde sua filha deu à luz Kofi 7 anos atrás, simplesmente desapareceu. Em seu lugar havia uma coluna de fogo subindo até as nuvens. E acima das nuvens, formas escuras moviam-se como tubarões circulando uma presa ferida. Navios de guerra alienígenas, dezenas deles. Avó, sussurrou Kofi, seu pequeno corpo tremendo contra o dela. O que está acontecendo? Amara não respondeu. Ela não conseguiu responder. Ela estava observando o céu se encher de morte. O ataque à Terra havia começado. A 3.000 anos-luz de distância, o imperador Zourat, o Conquistador, assistiu com satisfação ao ataque ao seu comando. O Império Ketir conquistou 217 mundos em toda a galáxia. A Terra seria 218. Os humanos eram uma curiosidade quando ocorreu o primeiro contato. Eles eram moles, fracos e de curta duração. Eles não tinham as escamas blindadas dos Keitvar, as habilidades psíquicas dos Melodari ou a inteligência coletiva do Strel. Sob todos os aspectos, eles eram uma espécie inferior que ocupava um sistema estelar estrategicamente valioso. Zourat deu-lhes 15 anos para provarem o seu valor. Eles falharam. Relatório de situação, exigiu o imperador. O almirante Vrekad inclinou sua enorme cabeça reptiliana. 3 grandes centros populacionais foram eliminados, Conquistador Divino. Suas defesas orbitais eram ridículas. A sua resposta militar tem sido confusa e ineficaz. Estima a submissão planetária completa em 6 horas. Zourat se permitiu um raro sorriso, revelando fileiras de dentes serrilhados. Excelente! Comece a invasão terrestre. Quero os líderes deles acorrentados até amanhã. O imperador virou-se para dirigir-se à sua corte. Nobres e generais enchiam a sala do trono, suas escamas brilhando sob as luzes vermelho-sangue. Que isto seja uma lição para todos os que resistirem ao império. Os humanos se consideravam especiais. Eles achavam que seu pequeno planeta era importante. Hoje eles aprendem a verdade. O tribunal explodiu em risadas sibilantes. De volta à Terra, Amaro Convo passou pelo caos. Ela havia comandado um transporte militar poucos minutos após o ataque. Seu código de identificação ainda funcionava, apesar do luto. Enquanto o veículo corria em direção ao Comando de Defesa Unido, ela observou pelas janelas um mundo que ela conhecia desmoronar. Cidades queimadas. A aeronave caiu do céu. As transmissões de emergência gritavam avisos que ninguém poderia seguir. Os navios de guerra Kevar moviam-se com terrível eficiência, visando bases militares, centros de comunicação e centros de transporte. Eles sabiam exatamente onde atacar. O dispositivo de comunicação de Amara vibrava com uma centena de mensagens, oficiais pedindo ordens, políticos exigindo explicações, líderes estrangeiros oferecendo orações e condolências. Ela ignorou todos eles, exceto um. Era de sua filha Zara, uma única linha de texto. Estamos seguros. Kofi está comigo. Vença esta guerra, mãe. Amara fechou os olhos por 3 segundos. Ela se permitiu esse tempo para sentir o medo, a dor, a raiva. Então ela abriu os olhos e se tornou a general que seu mundo precisava que ela fosse. O Comando de Defesa Unido estava enterrado nas profundezas de uma cordilheira, protegido por camadas de rocha e blindagem avançada. Quando Amara chegou, encontrou um caos organizado.
Os policiais corriam entre as estações, as telas exibiam relatórios danificados e comunicações. Os oficiais do país lutaram para restabelecer o contato com as unidades militares sobreviventes. O general Marcus Webb, seu segundo em comando, encontrou-a na entrada. Seu rosto estava cinza de choque. 3 cidades se foram, disse ele. Lagos, Mumbai e São Paulo. As estimativas de baixas são... Ele parou. Ele não sabia dizer o número. Eu vi Lagos queimar, respondeu Amara. Sua voz estava firme. Eu estava lá quando o hospital caiu. Meu neto viu isso acontecer. Webb olhou para ela. General, sinto muito. Guarde sua tristeza para depois de vencermos. Ela passou por ele em direção ao centro de comando. Informe-me sobre nossas capacidades de resposta. A situação era sombria. As forças militares públicas da Terra foram concebidas para manutenção da paz e resposta a desastres. Não uma invasão alienígena em grande escala. O Quetavar surpreendeu completamente. A tecnologia deles era superior. O número deles era esmagador, mas Amara sabia algo que o Quetavar não sabia. As forças armadas públicas da Terra não eram a verdadeira defesa da humanidade. Ative o protocolo gigante adormecido, ela ordenou. Os olhos de Webb se arregalaram. Em geral, esse protocolo requer autorização do Conselho Mundial. O edifício do Conselho Mundial ficava em Mumbai. Amara virou-se para encará-lo. Sou oficial militar de mais alta patente confirmado com vida. Eu estou autorizando. Agora ative o protocolo ou encontrarei alguém que o faça. Webb assentiu lentamente. Ele caminhou até um terminal seguro e digitou uma série de códigos criados há 30 anos e nunca usados. Nas profundezas do gelo de Europa, escondidas nos asteroides do cinturão e enterradas sob as montanhas de uma dúzia de continentes, as luzes começaram a acender-se. O segredo da humanidade foi bem guardado. Desde o momento do primeiro contato, quando a humanidade percebeu que a galáxia estava cheia de predadores e que eram presas muito pequenas, alguns governos começaram a se preparar. Publicamente, construíram uma força defensiva modesta e falaram de cooperação pacífica. Privadamente, eles construíram algo totalmente diferente. Estaleiros escondidos sob luas congeladas produziram navios de guerra que nunca apareceram em nenhum registro oficial. As instalações de pesquisa desenvolveram armas que oficialmente não existiam. Os programas de combate prepararam os soldados para uma guerra que todos esperavam que nunca acontecesse. Durante 30 anos, a humanidade sorriu para a galáxia e escondeu os seus dentes. Agora esses dentes morderiam. Por todo o sistema solar, portas ocultas começaram a abrir-se. Navios foram lançados de lugares que o Quetivar nunca havia pensado em escanear. Plataformas de armas alimentadas por asteroides supostamente estéreis. Esquadrões de caça surgiram de hangares subterrâneos em Marte. O almirante Wreckit foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Em Conquistador, informou ele ao imperador Zourat, estamos detectando anomalias. Explique, Zourat exigiu. Vasos humanos adicionais estão aparecendo em todo o sistema. Suas assinaturas sugerem navios de guerra de nível militar, mas nossa inteligência indicou que os humanos possuíam apenas 47 embarcações com capacidade de combate. Já contamos com mais de 300 e mais estão surgindo. Zourat inclinou-se para frente em seu trono. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo desconhecido. Demorou um momento para reconhecer a emoção. Foi preocupação. Na Terra, o general Okonkwo assistiu à exibição tática com sombria satisfação. A frota oculta estava se reunindo. Não foi o suficiente para derrotar a armada Quetivar em combate direto, mas foi o suficiente para fazê-los sangrar. Abra um canal de comunicação com a nau Capitânia Quetivar, ela ordenou. Seu oficial de comunicações hesitou. Geral, o que devo dizer? Nada. Eu mesmo. Entregarei a mensagem. O canal foi aberto. Amara Okonkwo manteve-se ereta. Seu uniforme cinza ainda empoeirado da escola onde ela protegeu o neto. Ela olhou diretamente para a câmera, sabendo que bilhões de Quetivar viriam seu rosto. Sou a general Amara Okonkwo,
das Forças Unidas de Defesa da Terra, disse ela. Sua voz era calma, comedida e fria como o espaço profundo. Há 3 horas, o seu império atacou o meu mundo sem aviso ou provocação. Você destruiu 3 de nossas cidades. Você matou milhões de nosso povo. Você fez isso porque acreditou em nós, Yak. Por que você acreditou que nos renderíamos? Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no vazio entre as estrelas. Você cometeu um erro terrível. Na nau capitânia de Ketivar, o almirante Vrekat observava o general humano com crescente desconforto. Havia algo nos olhos dela que ele reconheceu. Ele tinha visto isso nos olhos de predadores encurralados em 100 mundos. Era a aparência de uma criatura que parou de correr e começou a caçar. Isto não é uma ameaça, continuou o general Okonko. Isto não é um aviso. Isto é uma promessa. Você atingiu a Terra primeiro. Você tirou o sangue de uma espécie que só queria paz. E agora você aprenderá por que todas as outras espécies desta galáxia lhe disseram para nos deixar em paz. Ela se aproximou da câmera. Suas exibições táticas mostraram que a frota humana crescia a cada minuto. Agora estamos indo atrás de você. A transmissão terminou. O imperador Zorat olhou para a tela em branco por um longo momento. Então ele começou a rir. A corte juntou-se a ele, suas risadas sibilantes enchendo a sala do trono como o vapor de uma abertura vulcânica. Palavras corajosas de uma espécie em extinção, declarou o imperador, continuam a invasão. Mostre a estes humanos o que acontece com aqueles que ameaçam o Império Ketivar. Mas o almirante Vreket não riu. Ele estava estudando os dados táticos, observando a frota humana continuar a crescer. E nos frios cálculos da guerra, ele estava começando a ver algo que seu imperador não conseguia. Os humanos estavam se preparando para isso. Eles estavam se preparando há 30 anos e estavam muito zangados. No seu centro de comando, a general Okonko permitiu-se um último momento de emoção. Ela olhou para a lista de cidades destruídas. Os números preliminares de vítimas, os rostos dos mortos percorrendo uma tela memorial que alguém já havia criado. Então ela pegou seu comunicador e falou 3 palavras que mudariam a história da galáxia. Comece o contra-ataque. O imperador Zorat, o conquistador, sentou-se num trono feito com ossos de reis derrotados. Era uma tradição antiga entre os Ketivar, que remontava a 10.000 anos, desde as guerras tribais que transformaram sua espécie nos maiores predadores da galáxia. Cada governante foi adicionado ao trono. O próprio Zorat contribuiu com 17 crânios de 17 mundos. Ele pretendia adicionar um 18º muito em breve. Um crânio humano pareceria bastante distinto entre os outros. Toque de novo, ele ordenou. A gravação da mensagem do general Okonko encheu mais uma vez a sala do trono. Seus olhos escuros fitaram a corte reunida. Sua voz ecoou nas paredes decoradas com bandeiras das civilizações conquistadas. Você atingiu a Terra primeiro, agora estamos indo atrás de você. O tribunal explodiu em gargalhadas pela 5ª vez. Lord Cravat, o principal conselheiro do imperador, bateu o rabo no chão de mármore, divertido. Ela realmente acredita que seu pequeno discurso nos assustará? Os Ketivar esmagaram 100 espécies que falavam com tanta coragem. 147, Zorat corrigiu. Eu mantive uma contagem cuidadosa. Perdoe-me, conquistador divino. 147 espécies que se consideravam especiais. 147 espécies que agora servem ao Império acorrentadas ou estão extintas em seus túmulos. Os olhos de Cravat brilharam com um prazer cruel. Os humanos serão 148. O almirante Vreket permaneceu em silêncio à beira da reunião. Ele não riu da mensagem do general humano. Ele estava muito ocupado estudando os relatórios táticos que chegavam do sistema da alma e o que viu o perturbou profundamente. Conquistador divino, disse ele cuidadosamente, devo relatar complicações. A risada morreu. Zorat virou a cabeça enorme em direção ao almirante, estreitando os olhos dourados. Explique, o contra-ataque humano começou. A sua frota oculta é mais substancial do que o previsto. As nossas forças perderam 18 navios nas últimas 3 horas.
18 navios. Lord Cravada acenou com a mão em forma de garras com desdém. Temos milhares. Os humanos estão apenas atrasando o inevitável. Isso não é tudo. O almirante Wreckit deu um passo à frente, ativando um display holográfico. O estilo de luta humano é diferente de tudo que já vimos. Inserido. Eles não seguem protocolos padrão de engajamento de frota. Eles usam táticas de emboscada, guerra eletrônica e ataques de infiltração em pequenas equipes. 3 dos nossos navios capitais foram desativados por soldados humanos que os abordaram através dos portos de manutenção. O imperador Zourat se inclinou para a frente. Portas de manutenção? Sim, conquistador divino. Portas projetadas para reparos de drones, que mal são grandes o suficiente para uma criança quetivar passar. Mesmo assim, soldados humanos espremeram-se por esses espaços, alcançaram as salas de máquinas e sabotaram as embarcações por dentro. Wreck fez uma pausa. Eles então conseguiram escapar por meio de equipes de segurança armadas. A sala do trono ficou em silêncio. Quantos soldados realizam esses ataques? Zourat perguntou. 12 por navio. 36 humanos desativaram 3 navios capitais, cada um transportando uma tripulação de 4.000 pessoas. Pela primeira vez, ninguém riu. Zourat levantou-se do seu trono. Ele era enorme, mesmo para os padrões de Quetivar, medindo 3,6 metros de altura e escamas da cor de sangue seco. Ele matou pessoalmente mais de 100 inimigos em combate. Ele não temia nada na galáxia, mas respeitava a competência. E o que Wreckit descreveu foi profundamente competente. O que sabemos sobre esses humanos? Ele exigiu. Sua história, sua natureza, suas fraquezas. Lord Cravada ativou outra exibição. São uma espécie jovem, conquistadora divina, com apenas 300 anos de voos espaciais. Seu mundo natal é classificado como um mundo da morte de categoria 4. Mundo da morte, repetiu Zourat. Um planeta com desafios ambientais extremos, alta gravidade, predadores perigosos, flora tóxica, clima instável. Esses mundos normalmente produzem formas de vida resistentes. Cravata encolheu os ombros enormes. Mas os humanos pareciam suaves quando os observávamos. Eles passaram seu tempo buscando arte, ciência e filosofia, em vez de conquistas. Presumimos que o planeta deles os enfraqueceu. Talvez, disse Wreckit calmamente, tenhamos presumido errado. Há 3.000 anos-luz de distância, o antigo Vorad assistiu ao desenrolar do conflito. Os Vorad eram as espécies espaciais mais antigas da galáxia conhecida. Eles existiam há mais de 2 milhões de anos, testemunhando a ascensão e queda de milhares de civilizações. Eles não construíram mais impérios nem travaram guerras. Eles simplesmente observaram, registraram e ocasionalmente ofereceram avisos aos que eram sábios o suficiente para ouvir. O ancião cristalino, o representante Vorat no Conselho Galáctico, enviou tal aviso ao Imperador Quetivar 3 dias antes do ataque à Terra. Você não deveria tê-los acordado. Zourat o ignorou. Todos os conquistadores ignoraram os Vorat, descartando-os como relíquias antigas, sem qualquer compreensão da guerra moderna. Mas os Vorat se lembravam de coisas que nenhuma outra espécie conseguia lembrar. Eles se lembraram do padrão que se repetiu ao longo de milhões de anos de história galáctica. A cada centenas de milhares de anos, uma nova espécie emergia de um mundo mortal. Eles seriam pequenos, frágeis e facilmente descartados. Os grandes impérios da época intimidavam-nos, ameaçavam-nos e ocasionalmente atacavam-nos. E então as espécies do mundo da morte acordariam. O Vorat viu esse padrão 17 vezes. 17 espécies emergiram do cadinho de mundos impossíveis, endurecidas pela luta constante contra um ambiente que tentava matá-las todos os dias de suas vidas. 17 espécies foram levadas longe demais por impérios arrogantes. 15 desses 17 tornaram-se conquistadores, construindo impérios que ofuscavam tudo que a galáxia já tinha visto. Os outros 2 haviam se tornado algo pior. Eles se tornaram juízes. Anciã Cristalina observou a frota humana enfrentar as forças Quetivar e sentiu algo que os Vorat raramente experimentavam. Curiosidade: que tipos humanos se tornariam?
No mundo comercial de Melidar, o embaixador Sarei estava arrumando seus pertences. Os Melidari eram uma espécie pacífica, dedicada ao comércio e ao intercâmbio cultural. Eles não tinham forças militares, confiando, em vez disso, na sua utilidade para todos os lados para garantir a sua segurança. Eles mantiveram embaixadas em todos os grandes mundos por milhares de anos, incluindo a terra natal de Quetivar. Agora Sarei estava indo embora. Seu assistente, um jovem Melodari chamado Vela, observava-o confuso. Embaixador, certamente isto é prematuro. Os humanos são uma espécie pequena com um único sistema. O Império Quetivar abrange 200 mundos. O resultado não está em dúvida. Sarei fez uma pausa na arrumação das malas. Ele era velho para os padrões Melodari, quase 400 anos, e tinha visto muitos conflitos, mas nenhum o preocupou tanto quanto este. Vela, você sabe o que torna uma espécie perigosa? Força militar? Avanço tecnológico? Números? Não. Sarei fechou sua mala de viagem. O que torna uma espécie verdadeiramente perigosa é a combinação de 3 características. Primeiro, a capacidade de suportar o sofrimento. Em segundo lugar, a capacidade de aprender com os erros. Terceiro, a disposição de pagar qualquer preço para proteger o que amam. E os humanos possuíam essas características? Os humanos evoluíram em um mundo que tentou matá-los constantemente durante 3 milhões de anos. Eles sobreviveram a eras glaciais, pragas, predadores e uns aos outros. Eles aprenderam a usar ferramentas, construir abrigos e trabalhar juntos. Sarei dirigiu-se para a porta e eles amavam os filhos com uma intensidade que beirava a insanidade. Velo seguiu. O que isso significa para esta guerra? Significa que os Quetivar não iniciaram uma conquista. Sarei parou na porta e olhou para a embaixada onde serviu durante 50 anos. Eles iniciaram uma rivalidade sangrenta com uma espécie que nunca esquece e nunca perdoa. E os Quetivar atacaram seus filhos. Ele saiu sem outra palavra. Na sala do trono do mundo natal de Quetivar, o imperador Zourat recebeu um relatório atualizado de baixas. 47 navios perdidos, 8.000 soldados mortos. A invasão da Terra foi interrompida no limite do sistema interno. As forças humanas não estavam apenas defendendo. Eles estavam contra-atacando com uma ferocidade que surpreendeu os comandantes Quetivar que nunca haviam enfrentado resistência real. Isso não muda nada, declarou Zourat. Reforce o almirante Hackett. Envie a segunda e a terceira frotas de batalha para o Sistema Único. Esmague esses humanos completamente. Conquistador divino, a imagem de Hackett apareceu na tela de comunicação. Há algo mais que você deveria ver. A imagem mudou para uma gravação de uma nave de reconhecimento Quetivar. Mostrou o espaço atrás de Júpiter, o enorme gigante gasoso que dominava os confins do sistema humano. Algo estava emergindo de trás do planeta. Navios, centenas deles. Naves de guerra humanas de um design que o Quetivar nunca tinha visto, repletas de armas que seus sensores não conseguiam identificar completamente. Eles se moviam com perfeita coordenação, formando grupos de batalha que flutuavam ao redor do gigante gasoso como uma maré de aço e fogo. Nossa inteligência sugeriu que os humanos tinham 47 embarcações de combate, disse Hackett. Já confirmamos mais de 600 em sua frota principal, com mais aparecendo em bases ocultas em todo o sistema. O imperador Zourat olhou para a tela. Durante 30 anos, os humanos sorriram para a galáxia. Eles falaram de paz e cooperação. Eles construíram forças defensivas modestas e se concentraram na exploração e na ciência. Eles pareciam inofensivos. E durante 30 anos eles construíram isso. Conquistador divino, Lord Cravat falou com cuidado, talvez devêssemos considerar a negociação. Os humanos poderiam aceitar reparações em troca de, não, a voz de Zourat era monótona e dura. Os Quetivar não negociam com espécies inferiores. Nós não recuamos. Não demonstramos fraqueza. Ele se virou para sua corte e enviou todas as naves disponíveis para o Sistema Único. Se os humanos quiserem a guerra, nós lhes daremos a aniquilação.
A corte fez uma reverência, embora Hackett tenha notado que vários nobres não pareciam mais tão confiantes. À medida que as ordens eram emitidas e o Império se mobilizava para a guerra total, uma única mensagem chegou ao centro de comunicação Quetivar. Foi transmitido em todas as frequências, em todas as línguas, impossível de ignorar. A general Amaro Convo apareceu em telas de todo o Império. Ela estava na ponte de um navio de guerra humano cercada por oficiais que trabalhavam com calma e eficiência. Atrás dela, através da janela de visualização, o humano frota encheu as estrelas como uma floresta de espinhos. Povo do Império Quetivar, disse ela, seus líderes iniciaram uma guerra que não podem vencer. Eles atacaram meu mundo sem avisar. Assassinaram milhões de pessoas inocentes, incluindo crianças nas suas escolas e pacientes nos seus hospitais. Sua voz permaneceu firme, mas algo frio queimou em seus olhos. Não estou aqui para ameaçar você. Estou aqui para fazer você entender. Não queríamos esta guerra. Não procuramos conflito com o seu império. Mas você atingiu a terra primeiro. Você tirou o primeiro sangue. E agora você aprenderá o que a humanidade se torna quando nosso lar é ameaçado. Ela se aproximou da câmera. Estamos vindo para vocês, não para o seu povo, não para os seus mundos. Estamos vindo atrás do seu imperador, dos seus generais e de todos que ordenaram ou celebraram este ataque. Não vamos parar até que eles respondam pelo que fizeram. Ela fez uma pausa, deixando as palavras se espalharem pelo Império Observador. Você não deveria ter nos acordado. A transmissão terminou. Em sua sala do trono, o imperador Zourat esmagou o braço de seu antigo trono. Fragmentos de ossos de 100 reis conquistados caíram no chão. Encontre aquela mulher, ele rosnou, e traga-a para mim acorrentada. Ele ainda não entendia que as correntes viriam atrás dele. A general Amaro Convo estava na ponte da UES Remembrance e observou sua frota destruir a força de invasão de Quetivar. A batalha pelo sistema da alma entrou em sua segunda semana. O que os Quetivar esperavam ser uma simples conquista tornou-se um pesadelo. As táticas humanas eram diferentes de tudo que seus comandantes já haviam enfrentado. Em vez dos combates formais da frota que dominaram a Guerra Galáctica, os humanos lutaram como lobos. Eles atacaram de emboscada. Eles desapareceram em campos de asteroides e emergiram atrás das linhas inimigas. Eles embarcaram nos navios de Quetivar através de aberturas impossivelmente pequenas e lutaram corpo a corpo em corredores projetados para espécies com o dobro do seu tamanho, e nunca desistiram. A nau capitânia do almirante Hackett está a retirar-se. O comandante Shen relatou da estação tática. A formação deles está desmoronando, Amara assentiu. Ela estava acordada há 36 horas, mas sua mente permanecia afiada. Café e determinação a mantiveram funcional. Os rostos dos mortos a mantinham motivada. Todas as manhãs, desde o ataque, ela lia a lista de vítimas. Os nomes percorreram seu display pessoal durante 17 minutos de nomes, mães e pais, filhos e avós, cientistas e artistas e trabalhadores e sonhadores. Tudo desapareceu num clarão de fogo de plasma Quetivar. Ela lera essa lista todas as manhãs até o fim da guerra. Sinalize todos os navios, ela ordenou. Formação de perseguição. Nenhuma nave Quetivar sai deste sistema. A frota humana moveu-se como uma só. 600 navios de guerra e outros 300 navios de apoio varreram o sistema solar como uma onda de aço. Os Quetivar, que chegaram esperando uma presa fácil, foram caçados. O almirante Hackett já perdeu 2/3 de sua frota de invasão. O restante estava fugindo em direção ao sistema externo, tentando desesperadamente alcançar a distância do salto para que pudessem escapar de volta ao espaço Quetivar. Naves humanas os assediaram a cada passo do caminho, abatendo retardatários e embarcações danificadas. O general Shen falou novamente, sua voz repentinamente afiada. Sensores de longo alcance estão detectando um acúmulo de energia na formação Quetivar. Amara voltou-se para seu monitor. As leituras fizeram seu sangue gelar. Esta é uma arma de classe devastadora, disse o almirante Yuki Tanaka, comandante da segunda frota, falando através do link de comunicação.
Tecnologia assassina de planetas. Se eles dispararem contra a Terra, teriam que abandonar sua formação de retirada para apontá-la. A mente de Amara percorreu possibilidades. Eles ficariam vulneráveis por aproximadamente 3 minutos durante a sequência de mira. 3 minutos não é tempo suficiente para destruir uma nave capital, respondeu Tanaka, nem mesmo com todo o nosso poder de fogo. Então não o destruímos. Amara tomou sua decisão num instante. Nós o desabilitamos. Comandante Shen, signal o Volfak. Os dedos de Shen voaram pelo console. Volfak respondendo, General. O capitão Kowalski está solicitando coordenadas do alvo. Envie-lhes tudo o que temos sobre essa arma. Diga a ela que precisamos de heróis. No cruzador de ataque, Caçador Silencioso, a capitã Maria Kowalski recebeu as ordens e entendeu imediatamente o que significavam. O Volfak era a força de ataque de elite da humanidade. 50 pequenos navios rápidos tripulados por voluntários treinados exatamente para esse tipo de missão. Eles foram projetados para entrar em lugares que nenhum navio deveria ser capaz de alcançar e fazer coisas que nenhum comandante sensato ordenaria. Maria havia perdido o marido no ataque inicial à Terra. Ele havia sido enfermeiro num hospital em Lagos. Agora ela comandava uma missão suicida para salvar o planeta que ele amava. Todas as naves Volfak, ela transmitiu para seu esquadrão, você tem as coordenadas. Você sabe o que essa arma fará se chegar à Terra. Nós vamos parar com isso. Capitão, seu primeiro oficial, o Tenente Park falou baixinho ao lado dela. A probabilidade de sobrevivência para esta missão é inferior a 3%. Eu sei. Maria agarrou os braços de sua cadeira de comando, definiu o curso de interceptação, velocidade máxima. 50 navios se separaram da frota humana e aceleraram em direção à formação Ketivar. Eles eram pequenos o suficiente para passar pelas brechas do fogo defensivo do inimigo, rápidos o suficiente para atingir o alvo antes que a arma pudesse completar sua sequência de mira. Mas nem todos conseguiriam. O general Ocanvo observou o progresso do Volfak em seu display. Cada nave era um ponto de luz correndo em direção à plataforma de armas de Ketivar. Um por um, os pontos começaram a desaparecer. Volfak 7 caiu, relatou Shen. Sua voz era profissionalmente firme, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Volfak 12 caiu, Volfak 3 caiu. Amara não desviou o olhar. Ela devia isso a esses homens e mulheres. Ela testemunharia cada sacrifício. 20 navios alcançaram a plataforma de armas. Eles enxamearam ao redor do enorme navio Ketivar como vespas atacando um urso. O fogo de plasma irrompeu em todas as direções. Explosões floresceram no vazio. O sistema de mira da plataforma de armas está danificado, informou Shen. Eles não podem atirar. Volfak 1, perguntou Amara. Shen ficou em silêncio por um momento. Então ele falou baixinho. Volfak 1 não está mais respondendo, general. O navio do capitão Kowalski estava entre os que atingiram diretamente a plataforma. Parece que ela pilotou sua nave até o foco principal da arma. Amara fechou os olhos. Maria Kowalski, 43 anos, esposa do Dr. James Kowalski, falecido, mãe de 2 filhas agora órfãs. Ela adicionou o nome à sua lista. Quantos navios Volfak sobreviveram? Ela perguntou. 7, general, eles estão voltando para a frota agora. 7 sobreviventes em 50. 43 homens e mulheres deram as suas vidas para salvar a Terra da destruição. Era um preço que Amara carregaria pelo resto dos seus dias. Mas a Terra estava segura por enquanto. As naves Ketivar restantes finalmente alcançaram a distância do salto e desapareceram em uma viagem mais rápida que a da luz, fugindo de volta para seu império. A invasão da Terra acabou. Demorou 14 dias e custou à humanidade quase 4 milhões de vidas entre o ataque inicial e as batalhas subsequentes. Mas os Ketivar perderam mais de 60% da sua força de invasão. Eles aprenderam que a humanidade não era a presa fácil que esperavam. E agora foi a vez da humanidade atacar. A general Okonko convocou uma reunião com os comandantes da sua frota.
11 almirantes e generais reuniram-se na sua sala de conferências de recordações, pessoalmente ou através de link holográfico. Eles representavam toda a liderança militar da espécie humana. O Quetivar não vai parar. Amara começou sem preâmbulos. Eles perderam esta batalha, mas o seu império abrange 200 mundos. Em troca, eles reconstruirão a sua frota, a menos que garantamos que não o façam. O almirante Tanaka inclinou-se para a frente. O que você está propondo, general? Levamos a guerra até eles. Amara ativou um mapa estelar holográfico. O Império Quetivar brilhava em vermelho por uma vasta seção da galáxia. Passamos 30 anos nos preparando para este momento. Nossa frota oculta foi projetada não apenas para defesa, mas também para operações ofensivas. Nós temos os navios. Nós temos as armas. Nós temos o pessoal. Também temos raiva, disse o general James O'Brien, comandante das forças terrestres. Seu sotaque irlandês estava carregado de emoção. Meus soldados estão prontos para fazer os Quetivar pagarem por cada cidade que queimarem. Foi por essa raiva que convoquei esta reunião. Amar olhou para cada comandante por vez. Não liderarei uma campanha de vingança. Não me tornarei o monstro que os Quetivar querem que sejamos. A sala ficou em silêncio. Vamos invadir o Império Quetivar, continuou ela. Vamos derrotar os seus militares, remover a sua liderança e garantir que nunca mais possam ameaçar a Terra. Mas faremos isso com honra. Não atacaremos alvos civis. Não assassinaremos prisioneiros. Não cometeremos genocídio, apesar de terem matado milhões do nosso povo. Alguns diriam que conquistamos o direito à vingança. O almirante Shen Wei, comandante da Terceira Frota, falou com cautela. E alguns estariam errados. A voz de Amara era de ferro. Nós venceremos esta guerra. Mas quando acabar, quero que a humanidade seja capaz de se olhar no espelho. Quero que meu neto cresça orgulhoso do que fizemos, e não envergonhado de como o fizemos. Os Quetivar nos atacaram porque nos viam como animais. Iremos derrotá-los provando que somos algo mais. Ela puxou as coordenadas de navegação no display. Lançamos em 72 horas. Durante esse tempo, repare o que pode ser consertado e reabasteça dos depósitos ocultos. Quando saltamos para o espaço Quetivar, partimos como libertadores, não como conquistadores. O comandante saudou e começou a dispersar. O almirante Tanaka ficou para trás. Amara, disse ela calmamente, usando o primeiro nome do general pela primeira vez em anos. O que você disse sobre não querer vingança? Você quis dizer isso? Amara ficou em silêncio por um longo momento. Ela pensou em seu neto encolhido sob uma carteira escolar enquanto o céu queimava. Ela pensou no hospital onde ele nasceu reduzido a cinzas em segundos. Pensou em Maria Kowalski, que nunca veria as filhas crescerem. Quero vingança mais do que jamais quis qualquer coisa em minha vida, ela finalmente admitiu. Quero ver o mundo natal de Quetivar queimar. Quero ouvir o imperador Zourat gritar enquanto tudo que ele construiu desaba ao seu redor. Ela se virou para Tanaka, mas querer algo e fazer são coisas diferentes. Se nos tornarmos monstros para derrotar monstros, então os Quetivar venceram mesmo sendo derrotados. Somos melhores que isso. Temos que ser melhores que isso. Tanaka sentiu lentamente, então irei segui-lo aconteça o que acontecer. O que vem, disse Amara, é a guerra mais difícil que a humanidade já travou. Não porque os Quetivar sejam fortes, mas porque teremos que permanecer bons enquanto lutamos contra o mal. Esse é o verdadeiro teste. Ela olhou pela janela para as estrelas. Em algum lugar lá fora, o Império Quetivar esperava. 200 mundos de trabalho escravo e tirania governados por um imperador que não se importava em destruir cidades cheias de crianças. Trece um curso para um mundo natal de Quetivar, ela ordenou. Eles queriam uma guerra, agora terão uma, mas terminará nos nossos termos, não nos deles. A frota humana iniciou seus preparativos. Os navios que estiveram escondidos durante 30 anos finalmente perceberam o seu verdadeiro propósito. Os soldados que haviam treinado em segredo para um conflito que esperavam que nunca acontecesse estavam agora prontos para lutar.
E à frente desta armada estava uma avó que viu a sua cidade arder e escolheu responder com justiça em vez de vingança. Os lobos estavam acordados e estavam vindo. O primeiro mundo que eles libertaram foi chamado de Trell Prime. O general Ocanvo escolheu-o deliberadamente. Os Trell eram uma espécie insetoide que os Quetivar escravizaram há 3 séculos. Eles trabalharam nas operações de mineração do Império, sua força e resiliência naturais os tornaram perfeitos para extrair minério em condições que matariam a maioria das outras espécies. Os Quetivar os tratavam como ferramentas, nada mais. A frota humana abandonou as viagens mais rápidas que a luz no limite do sistema e as estações de defesa de Quetivar começaram imediatamente a transmitir avisos e ameaças. Em poucas horas, um grupo de batalha Quetivar chegou para afastar os invasores. Eles estavam em menor número, 3 para 1. Isso não ajudou. Naves humanas moviam-se pela formação Quetivar como água passando pelos dedos. As mesmas táticas que venceram a batalha pela terra mostraram-se igualmente eficazes aqui. Pequenas equipes de ataque desabilitaram naves capitais por dentro. A guerra eletrônica interrompeu as comunicações de Quetivar. Os ataques de precisão eliminaram as embarcações de comando, deixando os transportes de tropas intactos. Dentro de 6 horas, a presença militar Quetivar no sistema Trell deixou de existir. O general Ocanvo liderou pessoalmente a operação terrestre. Seu ônibus espacial pousou no maior complexo de mineração do planeta, onde mais de 100.000 trabalhadores da Trell viviam em condições que chocaram até mesmo os veteranos dos piores abusos trabalhistas da história da humanidade. Os Trell eram criaturas enormes, com quase 2,5 metros de altura, 6 membros e exoesqueletos endurecidos. Mas séculos de escravidão quebraram algo neles. Eles se encolheram quando os soldados humanos se aproximaram, esperando que novos mestres substituíssem os antigos. Amara caminhou pelo campo de mineração até encontrar o que procurava. No centro administrativo, uma mulher Trell foi acorrentada a uma estação de processamento. Ela era maior que as outras. Sua carapaça marcada com padrões que indicavam a linhagem real. A rainha Crystalex já governou o Trell. Agora ela era uma escrava, forçada a catalogar o sofrimento do seu próprio povo. Amara se ajoelhou diante da rainha acorrentada e falou gentilmente. Vossa Majestade, sou o general Amara Ocanvo da humanidade. Viemos para libertar o seu povo. Crystalex olhou para ela com olhos compostos que tinham visto 300 anos de horror. Livre? Não há liberdade. Os Quetivar são eternos. Eles não podem ser derrotados. Nós os derrotamos em nosso mundo natal. Nós os derrotamos aqui. Nós os derrotaremos em todos os lugares. Amara estendeu a mão e tocou as correntes que prendiam a rainha. Mas não estou aqui para fazer promessas sobre o futuro. Estou aqui para remover essas correntes agora mesmo, no presente. Ela acenou com a cabeça para o soldado ao lado dela. Com uma rápida explosão de plasma, as correntes caíram. A rainha Crystalex levantou-se pela primeira vez em décadas. Suas pernas tremiam, enfraquecidas por anos de confinamento. Mas ela se levantou. E enquanto se levantava, ela começou a chorar, suas lágrimas caindo como gotas de âmbar no chão de pedra. Por quê? Ela perguntou. Por que você faria isso? Você não nos conhece. Você não nos deve nada. Os Quetivar atacam meu mundo porque acreditam que os fortes têm o direito de esmagar os fracos. Amar ajudou a afirmar a rainha. Estamos aqui para provar que estão errados, não tornando-nos conquistadores, mas libertando todos os que conquistaram. As palavras se espalham rapidamente. Os humanos não eram novos mestres. Os humanos eram libertadores. Em poucos dias, outras espécies começaram a chegar através de canais secretos. Os Melodari, que fugiram do mundo natal de Quetivar, ofereceram suas redes comerciais como linhas de abastecimento. Os Veis, uma espécie cristalina conhecida por sua tecnologia, ofereciam geradores de escudos que poderiam proteger as naves humanas das armas Quetivar. Espécies que haviam se escondido do Império durante séculos emergiram de repente, oferecendo toda a ajuda que pudessem fornecer. A coalizão cresceu. O general Oconva recusou todas as ofertas acompanhadas de condições.
Ela não pediu nada aos povos libertados, exceto que não atacassem civis nem cometessem atrocidades. Algumas espécies queriam vingança contra os assentamentos Quetivar. Ela os negou. Não estamos aqui para criar novas injustiças, disse ela numa reunião de comandantes aliados. Estamos aqui para acabar com a injustiça. Qualquer espécie que não possa aceitar isso pode partir. Mas não cometerão massacres em nome da liberdade. Alguns foram embora, a maioria ficou. Eles nunca conheceram um conquistador que limitasse seu próprio poder. Eles não entendiam completamente os humanos, mas reconheciam algo genuíno em sua contenção. A marcha continuou. Mundo após mundo caiu nas mãos das forças da coalizão. Os militares Quetivar, design mais para a conquista do que para a defesa, lutou para se adaptar. Eles nunca enfrentaram um inimigo que libertasse seus escravos em vez de levá-los. Eles nunca haviam encontrado uma espécie que vencesse batalhas e imediatamente começasse a reconstruir a infraestrutura que haviam destruído. Engenheiros humanos repararam sistemas de água. Os médicos humanos tratavam os doentes, independentemente da espécie. Soldados humanos partilhavam a sua comida com crianças de raças que nunca tinham visto antes. O imperador Zourak viu seu império desmoronar e não conseguia entender por quê. Eles são fracos, ele rosnou para seus conselheiros. Desperdiçam recursos ajudando espécies que não podem ajudá-los. Eles mostram misericórdia para com inimigos que não lhes mostrariam nenhuma. Por que eles estão ganhando? Lord Krabat não ria mais das transmissões humanas. Conquistador divino, talvez a sua fraqueza seja a sua força. As espécies que eles libertam lutam ao lado deles. Eles ganharam aliados mais rápido do que conseguimos mobilizar reforços. Aliados, Zourak cuspiu a palavra como veneno. Não precisamos de aliados, temos escravos. Ordene aos comandantes da guarnição que executem todos os trabalhadores não pertencentes a Quetivar em seus territórios. Se os humanos querem salvá-los, deixe-os tentar salvar os cadáveres. A ordem saiu. Em todo o Império, os soldados Quetivar prepararam-se para assassinar milhares de milhões de trabalhadores escravizados. O general Ocanvo recebeu informações sobre a ordem em poucas horas. Sua resposta foi imediata e absoluta. Todas as naves, velocidade máxima para o mundo ameaçado mais próximo. Dividimos a frota se necessário. Ninguém morre porque fomos muito lentos. A frota da coalizão se espalhou como sementes numa tempestade, correndo em direção a dezenas de mundos simultaneamente. Eles chegaram na hora da convocação. Eles chegaram aos outros tarde demais. No mundo de reis, soldados humanos invadiram uma instalação de execução momentos antes do início da matança. Eles salvaram mais de 2 milhões de trabalhadores vez. Na lua de Kelax, eles chegaram e encontraram os corpos de 800 mil Melodari assassinados pelos guardas Quetivar que seguiram suas ordens com terrível eficiência. Amara caminhou pelos campos de extermínio de Kelax. Os Melodari eram uma espécie pacífica. Comerciantes e artistas que não fizeram mal a ninguém. Eles jaziam em valas comuns, sua bela pele prateada embotada pela morte. O almirante Tanaka encontrou-a parada na beira da sepultura maior, olhando para os corpos. General, confirmamos mais 12 atrocidades em todo o Império. Os Quetivar estão a assassinar a sua própria força de trabalho em vez de nos deixarem libertá-los. Eu sei, a voz de Amara estava vazia. Isso é minha culpa. Pensei, espero que, se mostrarmos misericórdia, eles responderão na mesma moeda. Eu estava errado. Isso não é culpa sua. Os Quetivar são responsáveis pelo seu próprio mal. Mas eu provoquei isso. Em cada mundo que libertamos, eles assassinam outro para nos irritar. Ela finalmente olhou para Tanaka. Como podemos combater isso? Como derrotamos um inimigo que prefere destruir tudo a perdê-lo? Foi a rainha Crystalix quem respondeu. A monarca Trell insistiu em se juntar à frota, trazendo um contingente de seus guerreiros para lutar ao lado dos humanos. Ela abordou o general Oconva com a cuidadosa dignidade de uma rainha que conheceu tanto o poder como a escravatura. Você os derrota continuando a ser o que eles não conseguem entender, disse Crystalix.
Eles assassinam seus escravos porque acreditam que você responderá com igual brutalidade. Eles querem que você se torne como eles. Se você fizer isso, eles vencerão mesmo na derrota. Mas as pessoas estão morrendo por causa da minha misericórdia. As pessoas estavam morrendo muito antes de você chegar. Os olhos compostos de cristalix refletiam os túmulos abaixo. O meu povo morreu durante 300 anos sob o governo de Ketfar. A diferença é que agora há esperança. Agora há alguém lutando por nós. Isso vale mais do que você imagina. Amar olhou novamente para os túmulos. Ela pensou em seu neto seguro na terra porque pessoas morreram para protegê-lo. Ela pensou em Maria Kowalski, que deu a vida para deter um assassino de planetas. Ela pensou na longa lista de nomes que lia todas as manhãs. Então continuamos, disse ela finalmente, não deixamos que o mal deles mude quem somos. Lamentamos os mortos e lutamos mais difícil para os vivos. Ela se virou para os oficiais reunidos e comandantes aliados, transmitindo uma mensagem ao povo Ketfar, não ao seu imperador, não aos seus militares, às pessoas comuns que não têm voz nesta guerra. A gravação começou. Amara falou diretamente para a câmera, com a voz calma, mas cheia de emoção. Povo do Império Ketfar, o vosso imperador ordenou o assassinato de milhares de milhões de trabalhadores em vez de permitir que fossem livres. Ele ordenou que seus soldados massacrassem inocentes cujo único crime foi servir fielmente ao seu império. Ela fez uma pausa para se recompor. Não viemos aqui por vingança. Não viemos aqui para substituir seus mestres por nós mesmos. Viemos porque o seu imperador atacou a nossa casa, matou os nossos filhos e forçou-nos a lutar. Teríamos ficado felizes em nunca conhecê-lo. Mas agora nos conhecemos e vimos o que realmente é o seu império. Não força, mas crueldade, não poder, mas medo. Seu imperador tem tanto medo da esperança que destrói qualquer coisa que possa senti-la. Ela se aproximou da câmera. Estamos chegando ao seu mundo natal. Quando chegarmos, não massacraremos os vossos civis como vocês massacraram os nossos. Não escravizaremos seus filhos como vocês escravizam a emoção. Removeremos o seu imperador e os seus generais do poder. E nós lhe daremos a chance de se tornar algo melhor. Você tem uma escolha agora. Você pode lutar por um imperador que mataria bilhões para preservar seu orgulho. Ou você pode esperar que cheguemos e escolher um futuro diferente. Ela terminou a mensagem com palavras que ecoariam por toda a galáxia por gerações. Nós somos humanidade. Viemos de um mundo que tentava nos matar todos os dias. Sobrevivemos porque aprendemos a trabalhar juntos, a ter esperança juntos, a amar juntos. Seu imperador não pode derrotar isso. Nenhum tirano jamais o fez. Estamos chegando e quando chegarmos as coisas vão mudar. A mensagem foi divulgada em todos os canais. Por todo o Império Ketvar, soldados e cidadãos ouviram as palavras dos generais humanos. Alguns os rejeitaram como propaganda. Outros começaram a se perguntar se talvez houvesse outra maneira. E em sua sala do trono, o imperador Zourat ordenou que todos os navios do Império defendessem o mundo natal. A batalha final estava chegando. O mundo natal de Ketvar ardia em vermelho sob as estrelas. A general Amarucanvo estava na ponte da UES Remembrance e assistiu à maior batalha espacial da história galáctica se desenrolar diante de seus olhos. A frota da coalizão, agora com mais de 2.000 navios de uma dúzia de espécies, enfrentou o poder combinado do Império Ketvar. 3.000 navios de guerra defenderam o planeta onde os Ketvar evoluíram pela primeira vez, onde seu império nasceu, onde o imperador Zourat esperava em seu trono de ossos. Todos os navios reportando prontos, anunciou o almirante Tanaka, as alas de assalto Trel estão em posição. Os geradores de escudo de colete estão com potência máxima. A inteligência Melodari confirma a formação inimiga. Amara assentiu. Este foi o momento a que tudo levou. 6 meses de luta em 200 mundos. Milhões de mortos em ambos os lados. Inúmeras espécies libertadas de séculos de escravidão. E agora o fim. Sinalize para todos os navios, ela ordenou, comecem o ataque. A frota da coalizão avançou. As embarcações humanas lideraram o ataque.
Suas tripulações foram endurecidas por meses de combate constante. Os guerreiros Trell voaram ao lado deles, finalmente capazes de lutar contra os mestres que os escravizaram. Os navios colete forneciam escudos protetores que absorviam o fogo das armas Ketivar. As naves Melodari coordenaram as comunicações em toda a frota. Não era mais apenas uma guerra humana. Foi uma revolta galáctica. O Ketivar lutou com fúria desesperada. Eles sabiam o que a derrota significaria. Durante 10.000 anos eles foram conquistadores. Agora eles próprios enfrentam a conquista. Cada navio lutou até a morte. Cada tripulação recusou a rendição. Mas a coligação tinha algo que Ketivar não compreendia. Eles lutaram juntos não porque foram forçados, mas porque escolheram. Cada espécie trouxe seus próprios pontos fortes. Cada tripulação confiava nos outros para manter a sua posição. Era uma unidade que não poderia ser criados através da escravidão. As linhas Ketivar começaram a quebrar. O almirante Vrekia foi substituído 2 vezes desde o início da guerra. Seus sucessores não tiveram melhor desempenho. Agora o terceiro almirante, um jovem oficial chamado Trezik, assistiu à destruição sistemática da sua frota e tomou uma decisão. Todas as naves voltam para posições de defesa orbital. Proteja o palácio a todo custo. Os Ketivar recuaram, formando um anel apertado ao redor de seu mundo natal. Eles haviam perdido mais da metade de sua frota, mas o que restava ainda era formidável. Romper custaria caro à coligação. Amir estudou a exibição tática. Seus conselheiros já estavam calculando as projeções de baixas. Os números eram sombrios. Podemos bombardeá-los à distância, sugeriu o almirante Shen Wei. Reduza suas defesas orbitais com armas de longo alcance e depois avance para o ataque final. Esse bombardeio duraria semanas, respondeu Amira. A cada dia que esperamos, mais escravos morrem nos territórios ocupados restantes. Não temos o luxo do tempo. Então o que você sugere? Amir olhou para o planeta abaixo. Em algum lugar lá embaixo, o imperador Zorat esperava em seu palácio. O monstro que ordenou o ataque à Terra, o tirano que assassinou bilhões de escravos em vez de libertá-los. Ela poderia destruí-lo da órbita. Um único ataque coordenado poderia quebrar a crosta do planeta e acabar com a guerra num instante. Seus oficiais sugeriram isso. Alguns de seus aliados exigiram isso. General O'Brien, ela ligou. Suas forças terrestres estão prontas? O general irlandês apareceu na tela. Seu rosto era sombrio, mas determinado. Pronto e disposto, senhora, mas devo avisá-la, um ataque terrestre a um palácio de Ketivar é essencialmente uma missão suicida. Não suicídio, sacrifício. Amira levantou-se da cadeira de comando. Eu vou liderar pessoalmente. A ponte ficou em silêncio. O almirante Tanaka deu um passo à frente. General, com respeito, isso é uma loucura. Você é o comandante de toda esta campanha. Se você morrer, se eu morrer, você assume o comando e termina o trabalho. Amira encontrou os olhos de sua velha amiga. Não vou destruir um planeta cheio de civis. Não assassinarei milhares de milhões de Ketivar que não tiveram voz nos crimes do seu imperador. Se isso significa arriscar minha própria vida para remover Zorat cirurgicamente, que assim seja. Por quê? Tanaka perguntou. Depois de tudo o que eles fizeram, depois de Lagos e Mumbai em São Paulo, depois de Kelax, por que vocês ainda se preocupam com os civis deles? Amira ficou quieta por um momento. Aí ela falou porque meu neto uma vez me perguntou o que eu fiz na guerra. Quando esse dia chegar, quero dizer a ele que lutei contra os culpados e protegi os inocentes. Quero que ele tenha orgulho do que fizemos aqui, e não vergonha de como o fizemos. Ela se virou para encarar toda a tripulação da ponte. Não viemos aqui para nos tornarmos monstros. Viemos aqui para detê-los. Se destruirmos este mundo, provaremos que os Ketivar estavam certos sobre nós o tempo todo. Se seguirmos o caminho difícil, o caminho perigoso, e removermos o imperador sem genocídio, provaremos que eles estão errados. Ela olhou para cada rosto e se virou.
Preciso de voluntários para o ataque terrestre. Ninguém recebeu ordens, mas se você acredita no que temos lutado, peço que fique comigo mais uma vez. Todas as mãos na ponte se levantaram. A nave de assalto desceu através de um céu cheio de fogo. O general Okonkwo sentou-se na nave líder, cercado pelos melhores soldados que a humanidade e seus aliados tinham a oferecer. Forças especiais humanas, guardas reais Trell, especialistas em energia Vez, até mesmo alguns voluntários Melodari que perderam familiares em Kelax e exigiram o direito de ver o fim. O palácio do imperador Zorat erguia-se no centro da capital como um monumento à crueldade. Foi construído em pedra negra e decorado com troféus de 100 mundos conquistados. A sala do trono em seu centro testemunhou 10.000 anos de tirania. Hoje, essa tirania terminaria. A aterrissagem foi brutal. Os defensores de Ketivar lutaram com a fúria de animais encurralados, mas os soldados da coalizão abriram caminho através de um império. Eles sabiam como enfrentar o medo e seguir em frente. Amara liderou desde o frente. Ela tinha 62 anos e seu corpo doía por causa de meses de estresse de campanha, mas ela continuou se movendo, continuou lutando, continuou avançando pelos corredores, escorregadia de sangue e fumaça. Eles perderam soldados a cada passo. O coronel Hassan, que estava com ela desde o início, foi atingido por um raio de plasma. O tenente Vex do Trell morreu protegendo um soldado humano ferido. O Dr. Sare, o antigo embaixador Melodari que insistiu em se juntar ao ataque, foi morto pela queda de destroços. Amar acrescentou cada nome à lista que carregava no coração. Finalmente, chegaram à sala do trono. O imperador Zorat sentou-se em seu trono de ossos cercado por sua guarda pessoal. Ele era enorme, mesmo para os padrões de Ketivar. Suas escamas marcadas por séculos de combate. Em sua mão com garras ele segurava um pequeno dispositivo. Então você veio, ele disse. Sua voz ecoou pela antiga câmara. A general humana que pensa que pode julgar um império. Amara deu um passo à frente, com a arma levantada. Imperador Zorat, você está preso por crimes contra seres sencientes, pelo assassinato de milhões de pessoas na Terra, pelo massacre de bilhões de escravos em todo o seu império, pela destruição sistemática de inúmeras espécies. Zorat riu. Foi um som frio e oco. Prisão. Você acha que isso termina com prisão? Ele levantou o dispositivo em sua mão. Abaixo deste palácio está uma arma que pode inflamar o núcleo do planeta. Um toque neste gatilho e tudo morre. Sua frota, meu povo, tudo isso se foi. Os soldados ao redor de Amara ficaram tensos, mas ela permaneceu calma. Por que você faria isso? Você mataria seu próprio povo. Eu negaria a você a vitória. Os olhos de Zorat ardiam com um ódio antigo. Os Ketivar não se rendem. Não admitimos a derrota. Se não conseguirmos governar esta galáxia, então iremos queimá-la em vez de vê-la nas mãos de insectos como vocês. Isso não é força, disse Amara calmamente. Isso é medo. Você tem tanto medo de perder o poder que mataria todos, inclusive você mesmo, em vez de enfrentar um mundo onde não está no controle. Você chama isso de medo. Eu chamo isso de legado. A garra de Zorat apertou o dispositivo. O que você vai fazer, humano? Me mata? Eu pressiono o gatilho no momento em que morro. Capturar-me? Eu pressiono o gatilho no momento em que você se move. Você não tem opções. Amara abaixou a arma. Os soldados ao seu redor engasgaram. Os olhos de Zorat se estreitaram em confusão. O que você está fazendo? Estou falando com você. Amara se aproximou, com as mãos vazias. Não como um general para um imperador, não como um conquistador para um tirano derrotado, apenas como uma pessoa para outra. Não tenho nada a dizer para você. Então ouça. Ela parou a poucos metros do trono. Eu vi seu império. Percorri seus campos de escravos e seus campos de execução. Vi seus soldados assassinarem crianças porque receberam ordens para fazê-lo. Ela encontrou os olhos dele. E eu também vi seu povo. Ketivar comum que nunca pediu esta guerra.
Pais que amam seus filhos. Jovens soldados que cumprem ordens porque não conhecem outro caminho. Eles não são maus. Eles estão simplesmente presos em um sistema que você construiu. Eles têm uma mente para comandar. Não, eles não são. A voz de Amara estava firme. Você não é dono de pessoas. Você nunca fez isso. Essa é a mentira no cerne de tudo que você construiu. Os escravos que você capturou, os mundos que você conquistou, as espécies que você destruiu, nenhum deles era seu. Você apenas os aceitou porque tinha o poder e se convenceu de que poder significava certo. O aperto de Zorat no dispositivo tremeu ligeiramente. Se você pressionar esse gatilho, continuou Amara, você matará bilhões de pessoas, as crianças que brincam nas ruas lá fora, as famílias escondidas em suas casas, esperando que a guerra acabe. As jovens mães se perguntando se seus bebês verão amanhã. Ela deu outro passo mais perto. É esse o legado que você deseja? Não Zorat, o conquistador, mas Zorat, o destruidor de seu próprio povo? É assim que você quer ser lembrado pelo resto do tempo? A sala do trono estava em silêncio. Zorat olhou para a mulher humana que invadiu seu mundo, lutou através de seu palácio e agora estava diante dele com força. Mãos firmes e olhos firmes. Ele matou milhares de inimigos em combate pessoal. Ele esmagou rebeliões e destruiu civilizações, mas nunca enfrentou alguém que não tivesse medo dele. Você não conseguia entender, ele disse finalmente. Você é jovem. Sua espécie é jovem. Você não viu o que eu vi, governou o que eu governei. A galáxia é cruel. Os fracos são consumidos pelos fortes. Sempre foi assim. Não. Precisa ser assim, Amara estendeu a mão. Largue o aparelho, deixe isso acabar sem mais mortes. Não posso prometer-lhe liberdade, mas posso prometer-lhe algo que nunca deu às suas vítimas. Um julgamento justo, uma oportunidade de falar, justiça, não vingança. Por um longo momento Zorat ficou em silêncio. Sua garra permaneceu no gatilho. O destino de bilhões dependia de sua decisão. Então um de seus guardas deu um passo à frente. Suficiente. O guarda era jovem, mal ultrapassando a maturidade para os padrões de Ketavar. Suas escamas ainda brilhavam com a juventude, sem marcas da idade. Ele ergueu a arma e apontou para o imperador. Vi você ordenar a execução dos filhos da minha irmã porque nasceram num mundo ocupado. Fiquei em silêncio porque acreditava no império. Eu acreditei em você. Sua voz tremeu. Mas não vou deixar você matar todos que me restam para salvar seu orgulho. Outro guarda deu um passo à frente. Depois outro. Em poucos instantes, metade da guarda pessoal de Zorat apontou suas armas para ele. O imperador olhou para seus soldados incrédulo. Você me trairia depois de tudo que eu te dei? Você nos deu a guerra, disse o jovem guarda. Ela nos oferece outra coisa. Eu quero ver como é isso. Zorat olhou para o dispositivo em sua mão. Ele olhou para os guardas que o serviram durante décadas. Ele olhou para o general humano que estava de mãos vazias e sem medo. E lentamente, com cuidado, ele colocou o dispositivo no braço do seu trono. Leve-o, ordenou Amara. Os guardas avançaram para proteger seu antigo imperador. Enquanto o levavam acorrentado, Amara pegou o detonador e desativou-o cuidadosamente. A arma abaixo do palácio foi desligada. Bilhões de vidas foram salvas. A guerra acabou. 6 meses depois, o general Amaro Convo retornou à Terra. Ela caminhou pelo parque memorial construído onde antes ficava Lagos. 3 milhões de nomes foram gravados em paredes de mármore preto, cada um representando uma vida perdida no ataque inicial. Ela os leu lentamente, como fazia todas as manhãs desde o início da guerra. No final do muro, um jovem esperava por ela. Kofi tinha agora 13 anos, era alto e sério com os olhos da avó. Ele havia sobrevivido à guerra em um abrigo, assistindo às transmissões das batalhas que ocorreram por toda a galáxia. Ele tinha visto sua avó nas telas de todo o sistema solar, o rosto da luta da humanidade pela sobrevivência. Agora ela era apenas sua avó de novo,
grisalha e cansada e carregando o peso de tudo o que havia acontecido. Você voltou para casa, ele disse. Eu prometi que faria. Ela o abraçou, segurando firmemente a única coisa que a fez passar pelos momentos mais sombrios. Lamento que tenha demorado tanto. Caminharam juntos pelo memorial, repassaram os nomes dos mortos e as flores deixadas pelos vivos. Outras pessoas acenaram para Amara quando passaram. Eles não comemoraram nem aplaudiram. Eles simplesmente a reconheceram com um respeito silencioso. O que acontece agora? Perguntou Kofi. Nós reconstruímos. Trabalhamos com nossos aliados para criar algo melhor do que o que veio antes. O Ketivar terá um novo governo, que terá de responder pelos crimes do Império, mas também terá a oportunidade de mudar. E o Imperador, ele será julgado no mês que vem, representantes de todas as espécies que seu Império prejudicou falarão, então a justiça será feita. Ela fez uma pausa, não vingança, justiça. Chegaram ao centro do memorial, onde uma única chama ardia em memória de todos os que haviam sido perdidos. Amara parou e olhou para o fogo. Avó, disse Kofi calmamente, o que você aprendeu com a guerra? Amara ficou em silêncio por um longo tempo. Ela pensou em todas as batalhas, todas as mortes, todas as escolhas impossíveis. Gelo. Ela pensou em Maria Kowalski e seus 50 lobos. Ela pensou na rainha Crystal X saindo de suas correntes. Ela pensou no jovem guarda Ketivar que escolheu a esperança em vez da lealdade. Aprendi que a galáxia esperava que nos tornássemos monstros. Ela finalmente disse, todas as espécies que conhecemos. Todos os inimigos que lutamos, todos eles acreditavam que os humanos acabariam por mostrar a nossa verdadeira natureza, que iríamos conquistar, escravizar e destruir. Assim como todo mundo, ela olhou para o neto. Provar que eles estavam errados foi a maior vitória que conquistamos. Não as batalhas ou os tratados ou a libertação de 100 mundos, apenas mostrar à galáxia que era possível lutar sem perder a alma. Isso era o que importava. Kofi assentiu lentamente, entendendo mais do que uma criança de 13 anos deveria entender. Você acha que eles acreditam em nós agora? Amara sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. Acho que estão começando, e isso é o suficiente por enquanto. Ela pegou a mão do neto e juntos saíram do memorial para a luz do sol de um mundo que havia sido atacado, sangrara e sobrevivera. Atrás deles a chama continuava a arder, uma promessa para os mortos e uma luz para os vivos. A guerra acabou, mas a história da humanidade estava apenas começando.